Olá, pessoal. Eu vou resolver aqui um exercício de segunda lei de Ohm. Então, vamos considerar a seguinte situação. Nós temos um condutor, um pedaço de cabo aí, pode ser, né? Tem ali 70 metros de comprimento, né? E nós temos a característica dele que ele tem uma espessura, uma grossura, ela é uma bitola, né? Que a gente representa aí como área de seção transversal, né? De 4 milímetros quadrados. Então a gente está aproximando esse condutor como se ele fosse um cilindro, né? Só para ficar mais fácil a nossa representação e para que a área, que é uma área circular aqui, fica fácil da gente calcular se a gente precisasse, ok? Bem, vamos fazer um cálculo da resistência que esse condutor, né, oferece à passagem de corrente, considerando duas situações, né? Primeiro, que ele é um condutor de ferro, né, como se fosse um fio de ferro, material ferro, e depois a gente vai considerar que ele é um condutor de cobre. E aí a gente tem que lembrar que o material, ele tem uma característica, né, que é a resistividade, é representada aqui pela letrinha Ρ, né? E a resistividade do ferro é 12,21 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Essa aqui é a unidade de medida, ok? O cobre, né, o Rho do cobre, a resistividade do cobre é 1,73 vezes 10 a menos 8 ohms metro, que também aqui é a unidade de medida. Bom, como a gente viu na teoria, todo material condutor ele vai oferecer aí uma certa resistência à circulação de corrente. Vai depender de várias características, por exemplo, o comprimento dele vai influenciar, a grossura, né, a área de seção transversal vai influenciar, o material de composição desse elemento aí, desse condutor, vai influenciar também nessa resistência, e tudo isso é regido aí pela segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, matematicamente, ela é expressa dessa forma. A resistência desse material, a resistência elétrica desse material, vai ser Rho, que é a resistividade, multiplicado pelo comprimento, que a gente representa pela letra L, dividido, tudo isso dividido pela área de seção transversal. Um detalhe, em algumas literaturas pode ser que você encontre a fórmula, né, dessa forma aqui, ó, dividido por S, o S representando a área de seção transversal. Não há diferença, né, se você vê com o S ou se você vê com o A, eles representam a mesma coisa. Bom, aqui, como a gente já tem todos os dados, a gente só precisa passar esses dados para a fórmula e realmente calcular. Uma dica é a gente tem que, antes de mais nada, conferir se as unidades de medida são correspondentes. Então, veja, uma boa forma da gente verificar se os dados que a gente tem estão coerentes é a gente partir da resistividade. A nossa resistividade ela é dada em ohms vezes metros. Então, isso significa que a nossa resistência no final vai ser obtida em ohms e todos os valores de comprimento e área devem estar em metros. No caso, a área tem que estar em metros quadrados. O comprimento já está em metro, 70 metros, mas a nossa área está em 4 milímetros quadrados. Então a gente vai ter que fazer uma conversão da área de milímetros quadrados para metros quadrados. Então eu vou fazer um parênteses aqui, só para a gente fazer esse cálculo rapidinho. E para a gente deduzir isso, né, dá para a gente pensar da seguinte forma. Um metro, vamos pensar em regra de 3, ó. Um metro corresponde a 1000 milímetros, ok? Um metro corresponde a 1000 milímetros. Se eu pegar e elevar ao quadrado os dois lados aqui, ó, um metro ao quadrado aqui e 1000 milímetros ao quadrado, o que eu vou obter? Eu vou obter aqui 1 elevado ao quadrado dá 1 mesmo, e a unidade metro ao quadrado vai ficar metro quadrado. Então, um metro quadrado vai corresponder a 1000 elevado ao quadrado. 1000 elevado ao quadrado é a mesma coisa que fazer 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 vai ser isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Se você tiver dúvida, você pode pegar a calculadora e fazer esse cálculo, ó. 1000 vezes 1000 vai dar 1 milhão, né? Dá uns 6 zeros aí. Beleza. Isso em
milímetros, a unidade também foi elevada ao quadrado, então ficou milímetros quadrados. Então agora a gente já tem o fator aí de conversão. Então a gente já sabe que 1 metro quadrado corresponde a 1 milhão de milímetros quadrados. Legal, agora a gente tem que pegar esse valor aqui e fazer a correspondência com o que a gente tem no exercício e a gente pode fazer com qualquer situação que a gente se deparar. No exercício ele diz que ele tem 4 milímetros quadrados, então ele tem 4 milímetros quadrados e a gente quer saber quanto que isso corresponde em metros. Então vou colocar x metros quadrados. Como eu falei, eu tenho que converter tudo de milímetros para metros para ficar coerente com o resto das unidades de medida. Vamos calcular isso. Ó, isso aqui é uma regrinha de 3, então eu fiz aqui as proporcionalidades, aqui o que corresponde a cada coisa, e a gente vai fazer uma multiplicação em x aqui. Né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, x multiplicado por 1 milhão vai ser igual a 1 vezes 4, que é o que restou no outro lado ali do x. 1 vezes 4 é 4, x vezes 1 milhão é 1 milhão de x. Então a gente tem que lembrar aí que a gente pode manter as incógnitas num lado da equação e passar o que estiver multiplicando e dividindo lá para o outro lado. Então a gente vai ficar só com um x do lado de cá e a gente vai ter 1 vezes 4, que é 4. O 1 milhão vai passar dividindo aqui para o outro lado. Então é isso que a gente vai ter. Daí a gente pode deixar desse jeito ou a gente pode tentar representar de uma forma um pouco mais amigável. Né? Então, a gente pode lembrar que esse 1 milhão ele pode ser reescrito como 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta é a mesma coisa que eu fazer 10 vezes 10 vezes 10, isso 6 vezes. Se você fizer isso, você vai chegar em 1 milhão e a gente pode representar, né, em potências de 10 como 10 à sexta. Então agora eu posso reescrever aqui a minha divisão aqui como 4 dividido por 10 à sexta. E aí a gente tem uma outra propriedade aí da matemática, que quando a gente tem uma potência de 10 aqui no denominador, aqui na parte de baixo dessa nossa divisão, a gente pode passar para o numerador, que é a parte de cima, invertendo o sinal da potência. Tá? Talvez você não se lembre disso, mas é bom lembrar desses pequenos detalhes aí da matemática. Então ele passa para a parte de cima multiplicando, a base é a mesma, só que muda o expoente, o sinal do expoente. 4 vezes 10 a menos 6. Então a gente chegou à conclusão de que o valor que a gente quer encontrar é 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Ah, então quer dizer que eu preciso toda vez que eu for calcular aí, a fazer a conversão de milímetros quadrados para metros quadrados, eu tenho que ficar fazendo todo esse monte de cálculo aqui? Não. Eu só fiz tudo isso para ficar um pouco mais fácil de você entender de onde que surgiu todas essas coisas. Mas a gente pode simplesmente considerar que a gente tem um fator de conversão aqui, que é o 10 elevado a menos 6. Então, se eu tenho um valor em milímetros e quero converter para metros, milímetros quadrados, e quero converter para metros quadrados, basta multiplicar por 10 a menos 6. Então, é daqui que saiu esse 10 a menos 6 aí. Então, vamos voltar aqui para a nossa atividade, para o nosso exercício aqui para a gente resolver. Vamos montar então essa formulinha aqui da resistência elétrica. Então a gente sabe que a resistência ela vai ser igual ao ρ, ou seja, a resistividade. Eu vou fazer o cálculo primeiro com a resistividade do ferro, 12,21 vezes 10 elevado a menos 8, e vou multiplicar isso pelo comprimento, 70 metros. Ele é dividido pela área de seção transversal, 4 milímetros, que a gente já viu que é 4 vezes 10 a menos 6. Qual vai ser a minha estratégia para resolver esse monte de cálculo aqui? Eu tenho duas opções. Ou eu pego a minha calculadora e monto tudo isso aqui na calculadora, aperto igual e pronto, eu já vou ter a minha resolução feita. Ou eu vou fazendo por partes para eu entender de onde está saindo tudo isso. Se você ainda não tiver muita intimidade aí com a matemática, então eu recomendo que você faça passo a passo para você entender. E aí, conforme você for ganhando agilidade, aí você vai aumentando a velocidade, vai
pegando os atalhos aí para chegar na resposta correta. Aqui, o que eu posso fazer é, primeiramente, na parte superior aqui no numerador, fazer uma multiplicação dos elementos aqui que não têm potência de 10. Então, como todos estão multiplicando na parte de cima, a ordem da multiplicação não influencia aqui no resultado, né? Aquela historinha lá da ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Você deve se lembrar, a ordem dos fatores aqui não altera o produto. Então eu posso pegar e multiplicar primeiramente aqui o 70 vezes o 12,21. É o que eu vou fazer. 70 vezes 12,21, eu vou ter 854,7. Então eu vou ter aqui, ó, 854,7. O que restou, que já estava lá em cima, era o 10 elevado a menos 8. E o que estava lá embaixo também eu não mexi, 4 vezes 10 a menos 6. Legal. Agora, a gente pode, da mesma forma que a gente pegou os fatores que não tinham, que não faziam aí referência às potências de 10 e fez a multiplicação, porque estava no numerador, a gente pode fazer um processo parecido agora usando numerador com denominador. Como em cima e embaixo são multiplicações que eu não tenho somas nem subtrações na parte de cima nem na parte de baixo, eu posso pegar tudo isso aqui que não tem potência de 10, não é uma potência de 10, e dividir por isso aqui que também não é uma potência de 10. Então eu posso pegar 854,7 e dividir por 4. Já está aqui, ó. Vou pegar e vou dividir por 4. 213,67. Vamos escrever aqui embaixo. 67 vezes 10 a menos 8 dividido por... opa, aqui já não tem mais o 4. 10 elevado a menos 6. E aí, agora a gente tem um truquezinho, né, uma regrinha aí desse processo aqui de matemática, que é o seguinte. Quando nós temos essas duas potências de 10 aqui, né, eu posso já simplificar isso daqui, né? Então, se a gente tem potências de 10 com o mesmo sinal, né, então aqui é menos 8 e aqui é menos 6, eu posso, de certa forma, simplificar. É como se eu pegasse esse menos 8 e subtraísse esse 6 aqui. Então a gente teria, no final das contas, 10 elevado a menos 2. Né? E aí não teria mais essa parte de baixo. Uma outra possibilidade, eu posso pegar o que está no denominador e passar para a parte de cima, assim como eu fiz lá com o 4 dividido por 10 a sexta, lá quando a gente fez a conversão de milímetros para metros, eu posso passar para a parte de cima mudando o sinal do expoente, né, da potência. E é o que eu vou fazer agora. Então, vou pegar aqui, ó, 213,67 vezes 10 a menos 8, multiplicado por 10 elevado agora a sexta. Né? Inverti aí o sinal do expoente. E aqui fica fácil da gente ver o que vai acontecer, porque aqui nós temos uma multiplicação de potências, né, de valores aí com potência. A base é a mesma, os dois são 10, e a gente tem valores diferentes no expoente. Então a gente pode pegar e manter a base e simplesmente somar os expoentes. Então a gente pode pegar o menos 8 com mais 6, que vai dar o 10 elevado a menos 2, como a gente já tinha discutido anteriormente. Então tem vários caminhos que a gente consegue fazer para chegar no mesmo lugar. No final das contas, nós temos um resultado aí de 213,67 vezes 10 a menos 2. Unidade de medida de resistência, nunca se esqueça, é ohms. Legal, chegamos à resposta. Talvez você se sinta meio incomodado porque esse valor aqui é meio esquisito, tem potência de 10, né? Será que eu não conseguiria escrever sem potência de 10? Vamos fazer então um teste aqui. Então nós temos 213, deixa eu escrever aqui, 213,67 vezes 10 a menos 2. O que a gente pode fazer aqui é pensar o seguinte: como nós temos uma potência de 10 aí com expoente negativo, nós podemos pegar e deslocar um número de casas relacionado a esse número aqui, no caso 2. Como é negativo, a gente faz um deslocamento à esquerda da vírgula, né? Então a gente vai pegar essa vírgula e vai deslocar uma, duas casas aqui para a esquerda.
Então, no final das contas, a gente vai ter um valor de resistência para esse cabo aí de 2, eu já vou arredondar para 14 ohms. E por que que eu fiz isso? Só para vocês entenderem. Era 213,67 vezes 10 a menos 2, então eu tirei o 10 a menos 2 e joguei aqui, ó, duas casas para cá. Ficou 2,1367. Aí o que que eu fiz? Bom, eu vou usar só duas casas aqui depois da vírgula para facilitar a minha vida. Então, como essa terceira casa é maior do que 5, eu vou incrementar um número aqui nessa segunda casa decimal. Então, em vez de 3, eu vou colocar 4, vou fazer um arredondamento. Então, por isso que o meu valor ficou aqui 2,14 ohms. Então, essa é a resolução. Resumindo o que a gente fez aqui, a gente acabou de descobrir qual é a resistência elétrica que esse material aqui, que esse fio aqui de ferro, com 70 metros, área de 4 milímetros quadrados, esse material aqui tem uma resistência elétrica de 2,14 ohms. Então, se eu aplicar uma tensão sobre esse material, ele tem essa resistência, ele vai limitar a corrente nesse fator aí de 2,14 ohms. Então, aí depois a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm e descobrir aí qual seria a corrente desenvolvida de acordo com uma tensão aplicada.